Salve rapaziada do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos estar reagindo a um vídeo aqui, mais um vídeo aqui do canal do Ultra Nerd. Os personagens mais poderosos de JoJo Bizarre Adventure. Sem muita enrolação, vamos lá. Mas então já vou falar com os personagens que eu tenho certeza que vai estar nessa lista, né? Dio Brando tem que estar. Dio. O Jotaro, talvez. Esse que tá na capa, que eu não vou lembrar quem é. Me esqueci quem é ele. Mas que eu tenho em mente só esses. Eu não lembro muita coisa de Jojo, não. Mas sem muita enrolação, vamos pro vídeo aí. 3, 2, 1 e play. A pessoa que assiste Jojo pela primeira vez pensa a mesma coisa. Esse anime é completamente maluco. Mas pouquíssima gente faz ideia de quão fundo vai a maluquice quando o assunto é poder nessa franquia. Tem um cara nessa lista que te mata se você simplesmente pensar em ir atrás dele. O universo faz o trabalho sujo e transforma até gotas de chuva em projéteis que perfuram seu corpo. Tem vilão que se move numa velocidade que escala até o infinito e quando chega no limite, reseta o universo inteiro. Tem uma criatura que não é humana, não é vampira e nem tem stand nenhum. E mesmo assim garantiu uma posição nesse ranking acima de vários usuários de stands. E acima de todos eles, acima de qualquer stand, requiem ou habilidade que esse ranking vai mostrar, existe uma figura divina cuja simples existência é a origem de tudo. E um detalhe que vai te pegar de surpresa. Um stand sem nenhuma capacidade de combate conseguiu uma posição mais alta que manipuladores de tempo e seres imortais. Então já faz a sua melhor pose de Jojo, porque agora você vai conhecer os personagens mais poderosos de Jojo's Bizarre Adventure. Eu não sei fazer Jojo Pose, eu sabia, não lembro não. Abrindo o ranking, temos o chefão da Passione, a organização mafiosa mais poderosa da Itália no universo de Jojo. O Diavolo comandou essa máfia inteira por anos sem que um único subordinado soubesse sequer a cara dele. O maluco era tão obcecado com sigilo que eliminou praticamente todos os rastros do próprio passado. Nome, registros, qualquer vestígio da identidade dele simplesmente sumiu. E pra manter essa paranoia funcionando em campo, ele contava com o stand dele, sua manifestação espiritual de combate, o King Crimson. Sua primeira habilidade é o Epitaph, um substand grudado na testa do King Crimson, que mostra ao Diavolo até 10 segundos no futuro. E essa previsão é absoluta. Eu lembrava desse poder roubado. Mostra vai acontecer, sem exceção. Mas só enxergar o futuro sem poder mudar nada seria mais maldição do que poder. Um hack da observação segunda habilidade, avançado. O apagamento do tempo. O King Crimson consegue apagar até 10 segundos de tempo do universo inteiro. Nesse intervalo, tudo e todos simplesmente somem. O que resta são só projeções fantasma dos movimentos que as pessoas fariam se o tempo não tivesse sido apagado. Qualquer ataque passa direto pelo Diavolo, como se ele nem existisse ali. E ele é o único que se move livremente nesse vazio. Quando o tempo volta, ninguém lembra de nada. Só o resultado tá lá. Na prática, o cara vê o futuro, apaga o tempo, se reposiciona nas costas do oponente e encaixa o golpe letal no instante em que o mundo volta ao normal. E não vai achando que o King Crimson é só truquezinho temporal, não. Em força bruta, o bicho já atravessou o abdômen do Butcherati com um soco, mutilou o Silver Chariot do Polnareff, arrebentou a cabeça do Gold Experience com uma pancada e arremessou uma tesoura com tanta força que decepou o pé do Risotto Nero. Tudo com um único golpe. E isso aqui é só o último lugar do ranking. Você tira por aí como Jojo. Ó, o Jotaro aí. Você tira por aí como Jojo. Tem um Power Scaling muito roubado. A gente acabou de ver aí tudo que essa merda aí desse stand faz. Ele vê o futuro, apaga as coisas do tempo. O maluco é foda, é o Diabo 4 e ele tá em último lugar. Ele tá em último lugar. Vamos ver aí quem vem pela frente. É o Jotaro aí. Sabia que o Jotaro ia estar nessa lista, só não sabia onde. Acho que meu personagem favorito de Jojo até o momento. Mas eu não terminei tudo, né? Eu tô nessa temporada aí, que é aquele luta contra o Dio. Se existe um personagem Jojo que virou sinônimo de invencível, esse é o Jotaro Kujo, protagonista de Stardust Crusaders e o Jojo mais recorrente da franquia. E não é exagero, o Jojo 6251, artbook oficial, descreve o Star Platinum como o stand mais forte do mundo. O Akira Otoishi, dono de um stand que se move na velocidade da luz, reconheceu ele como o stand definitivo e nem ousou enfrentar o Jotaro. O Star Platinum é um monstro de força, velocidade e precisão. Ele é capaz de pegar uma bala a centímetros do rosto do Jotaro, remover os brotos de carne do Dio do cérebro de alguém sem causar dano e enxerga detalhes a 4 km
e na velocidade é mais rápido que a luz. Só que o grande trunfo do Jotaro é o Star Platinum The World, de parar uma o tempo. evolução do stand que ganhou a habilidade de parar o tempo por até 5 segundos. Nesses 5 segundos, ele desce a porrada, se reposiciona, monta armadilhas e pro oponente nada aconteceu. E a força do Star Platinum cresce absurdamente conforme o Jotaro fica furioso. Na luta final contra o Dio, ele foi de inferior ao The World para quebrar as duas pernas do vampiro com um único soco. E logo em seguida, pulverizou o stand inteiro num contra-ataque que encerrou a luta de vez. Mas o Jotaro não é só brutalidade, o cara também é um gênio tático. Ele venceu E o cara Garp farma no aura Break também, né? puro, o apostador que já tinha feito até o Joseph de trouxa, e enganou o Dio com nada mais que um truque de imã. E em Diamond is Unbreakable, mesmo quase morrendo, ele se levantou e avançou no Yoshikage Kira tão rápido que o próprio serial killer descreveu a velocidade como impossível de acompanhar. Se o Jotaro sobreviveu a 3 partes inteiras, enfrentando os piores inimigos do Joestar, não foi por sorte. É foda. O Dio Brando. De todos os vilões de Jojo, Meu nenhum favorito. marcou a franquia como Dio, o vampiro que atravessou séculos só pra provar que nenhum ser humano merece estar no mesmo patamar que ele. Antagonista principal de Phantom Blood e Stardust Crusaders, Dio Brando abandonou a humanidade ao usar a Máscara de Pedra, um artefato antigo capaz de transformar humanos em vampiros, e virou um monstro com poderes absurdos. Lá na parte 1, depois de ser derrotado pelo Jonathan, ele roubou o corpo do próprio Jonathan pra sobreviver. Nisso ficou Eu 100 lembro anos trancado num caixão no fundo do oceano, e quando ressurgiu, tava mais perigoso que nunca. Porque além de toda a fisiologia vampírica, regeneração que reconstrói o corpo em segundos, a técnica do congelamento por vaporização, que transforma qualquer contato físico numa sentença de morte, e os Space Reapers Sting Guys, jatos de fluidos disparados pelos olhos com pressão para perfurar pedra, o Dio ainda despertou um stand, e não é qualquer um. Pra você ter ideia do que o The World É o faz, The na World, primeira troca The de World. socos com o Star Platinum do Jotaro, ele não só aguentou, como superou o rival, sendo o único stand da série inteira que conseguiu trocar de igual para igual com o Star Platinum num confronto direto. Só que a habilidade principal do The World é parar o Zawara tempo. do- Agora imagina um vampiro imortal com força sobre-humana tendo o mundo inteiro congelado só pra ele. No começo, o Dio mal segurava por um instante, mas conforme foi se adaptando ao corpo do Jonathan, a duração foi subindo. 5 segundos, 7 e após absorver o sangue do Joseph Joestar, chegou a 9 segundos. E se não tivesse sido derrotado, ia continuar crescendo indefinidamente, graças à imortalidade vampírica dele. Foram necessários 4 usuários de stand agindo juntos pra derrubar esse monstro. E mesmo assim, tira o por aí como o cara Kakyoin é foda, perdeu a né? vida no processo. Tudo pra descobrir o segredo do The World e dar ao Jotaro a chance de encerrar aquela luta. O E Cars tá sabe em quem é o sétimo. culpado por esse vampiro monstruoso que você acabou de conhecer? Esse cara aqui. Cars é o antagonista principal de Battle Tendency e o líder dos Homens do Pilar, uma raça de seres imortais que já existia há mais de 100 mil anos. Foi ele quem criou as Máscaras de Pedra, os artefatos que transformam humanos em vampiros. Sem o Cars, Foi ele que o transformou Dio o Dio em nunca vampiro. teria se tornado o que se tornou. Basicamente, né? O humano é a origem de toda a desgraça da franquia. Mas os vampiros nunca foram o objetivo final dele. Eles só eram rações para os Homens do Pilar. O que o Cars realmente queria era superar a única fraqueza da espécie, a luz do sol. E usando a pedra vermelha de Adia, um mineral capaz de potencializar a máscara de pedra ao máximo, ele finalmente evoluiu para a forma de vida suprema. O corpo dele passou a carregar o DNA de todos os organismos que já existiram na Terra. Com isso, ele consegue moldar o próprio corpo em qualquer criatura viva. Penas que viram piranhas e tentáculos, membros que geram esquilos carnívoros, asas para voar a quase 240 km por hora. E por aí Jude é vai. maluco O demais, repertório né? é basicamente infinito. E se o ambiente tentar matar ele, o corpo dele evolui Vou te contar, sozinho são para se cada adaptar. poses. O É bicho umas caiu poses dentro muito- de um vulcão e na hora criou uma camada protetora de material inorgânico para aguentar a lava. E nessa forma ele não tem fraqueza nenhuma. Conquistou o Sol, que antes destruía qualquer homem do pilar num instante, e ainda dominou Ramon, a energia que era justamente a arma usada contra a espécie dele. Só que o Maluco é Ramon foda, do né? Cars é centenas de vezes mais forte que o do Joseph. Moses de lá, com ele intensidade é comparada do próprio Sol. Junta isso com regeneração superior a de qualquer vampiro da série, velocidade que permitiu ele retalhar um grupo de vampiros antes deles perceberem o que aconteceu, e estamina infinita. E você tem um ser que nada na Terra era capaz de derrubar.
O Joseph só venceu por um acidente cósmico, uma mandou erupção ele pro vulcânica espaço. que arremessou o Cars para fora da órbita do planeta, onde ele congelou no vácuo do espaço, incapaz de morrer, vagando eternamente até eventualmente parar de pensar. Nada de sombras, capuzes ou identidades secretas. O Funny Valentine comandava o país mais poderoso do mundo à luz do dia. Esse cara foi o 23º presidente dos Estados Unidos e o grande antagonista de Steel Ball Run, que organizou uma corrida de cavalos como fachada para reunir Steel os Ball Run também cheguei a fragmentos do assistir, Corpo Santo, uma relíquia sagrada com poder sobrenatural. O stand dele, o D4C, sigla de Dirty Deeds Donnie Dirt Ship, dá acesso a universos paralelos infinitos. Basta o Valentine se posicionar entre dois objetos, tipo uma porta e uma parede, uma bandeira, até água serve, e ele salta para outra dimensão. De lá ele puxa cópias alternativas de si Muito mesmo roubado. para lutar ao lado dele, e até objetos de outros universos. Mas a jogada mais suja é arrastar um oponente para outra dimensão e forçar o cara a dar de cara com a versão alternativa de si mesmo. E quando isso acontece, ambos se desintegram até virarem nada. E o Valentine é o único imune a esse efeito. E se por acaso ele levar um golpe fatal? Simples, ele transfere o D4C, suas memórias, para outro Valentine, que assume a missão como se nada tivesse roubado acontecido. demais. Enquanto existirem universos paralelos e eles são infinitos, o homem simplesmente não morre. Só que quando ele obteve o D4C Love Train, aí a coisa virou sacanagem de outro nível. Essa evolução do stand cria uma parede de luz dimensional, que redireciona toda a desgraça direcionada ao Valentine Toda para desgraça. outra pessoa em qualquer canto do planeta. Tiro, soco, explosão. Tudo que toca a barreira some dali e vai causar estrago em outra parte do mundo. E na ofensiva, o D4C consegue fazer qualquer ferimento no oponente migrar pelo corpo até atingir um ponto vital. Um arranhão no dedo sobe até virar uma ferida no coração. Com o Love Porra. Train ativo, o Valentine matou a Hot Pants e até o Gyro Zeppeli. E a única coisa capaz de furar essa barreira foi o Golden Spin, um poder de mesma escala que o Corpo Santo. Aí o Enrico Pucci, sei lá. Todo vilão de Jojo quer dominar alguma coisa, mas o Enrico Pucci simplesmente Pucci. olhou para o universo inteiro e disse: isso aqui precisa acabar. Esse padre era o vilão de Stone Ocean Não foi e que dedicou criou o a anime, vida que ao plano roubo- que que o Jill roubaram. deixou antes de morrer, alcançar o céu, um reset da realidade. Para isso, o stand dele evoluiu 3 vezes. Começou com White Snake, que arrancava a memória e o stand de qualquer um na Maluco, se eu não me forma engano, de ele disco. conseguiu resetar Foi assim que ele o roubou o universo, Star esse bicho aí. Platinum e as memórias do Jotaro numa tacada só. Depois veio Simon, que invertia a gravidade ao redor do Pucci e cujos socos viravam um alvo do avesso. Chegou a inverter o coração da Jolene. Mas tudo isso era preparação para o stand que o Jill chamava de definitivo, o Made in Heaven. Essa aberração acelera o tempo no universo inteiro, manipulando forças gravitacionais em escala cósmica. Só que apenas fenômenos não vivos são afetados. Todo ser humano continua no ritmo normal, enquanto o mundo ao redor dispara até o dia e a noite passarem num piscar de olhos. E o Pucci é o único ser vivo que acompanha essa aceleração. Ele se move tão rápido que o Star Platinum, aquele que para o tempo, não conseguiu reagir. O padre maluco fatiou o superou o rosto do tempo. Jotaro ao meio, matou o Hermes, o Anasui e a Jolene. A velocidade dele só aumentava. A ficha técnica oficial até classifica como infinita. Só que o objetivo nunca foi só a velocidade. Quando a aceleração atinge o limite, o universo é simplesmente destruído. E um novo nasce no lugar, onde quem sobreviveu carrega uma premonição do futuro gravada no subconsciente. Esse era o céu, a humanidade em paz, forçada com o inevitável. E o padre só caiu porque um garoto de 11 anos encontrou a única brecha, usar a aceleração do Made in Heaven como arma contra o próprio Pucci. Aí um bicho desse ainda não tá em primeiro. Ainda tem mais. O quê? Tem mais quatro pessoas acima dele. Como? O maluco que. O Araki, se eu não me engano é o Araki, né? Que é o criador de Jojo. O Araki, às vezes eu acho que ele tem um parafuso a menos, pô. De onde é que ele tira essas ideias? Pô? O maluco aí, a gente viu que o maluco tem uma aceleração infinita, o maluco é mais rápido que o tempo. Ele resetou o universo. Maluco, porra, e um bicho desse ainda tá em quinto. Tem mais 4 acima dele. Aí vamos ver qual é o nível de poder que vai ter os outros stand. Porra!
É, caramba Um cara mesmo, que Rodrigo. não consegue andar tá na posição 4 dos Ixi, o bicho é um personagens mais cadeirante. poderosos de Jojo. E não é piada. O Johnny Joestar é o protagonista de Steel Ball Run, um ex-prodígio das corridas de cavalo que levou um tiro na espinha e ficou paraplégico. Ele entrou na corrida da Steel Ball Run atrás do segredo das esferas de aço do Gyro Zeppeli, a única coisa que fez as pernas dele se moverem de novo. E ao longo dessa jornada, ele despertou o Tusk, um stand que evolui por estágios. Na forma final, o Tusk Ato 4 canaliza a rotação infinita, o Golden Spin, e é aí que o bagulho fica ridículo. Para ativar, o Johnny precisa estar montado na Slow Dancer, o cavalo dele, correndo em ritmo natural O maluco tem que para estar no gerar a cavalo. energia do retângulo de ouro. Parece uma restrição absurda, mas o que sai disso compensa qualquer limitação. O Johnny dispara as próprias unhas como projéteis, e quando uma dessas balas imbuída com a rotação infinita acerta o alvo, cada célula do corpo da vítima começa a girar sobre si mesma, para sempre. O alvo é puxado para o subsolo, mandado para outra dimensão, e segundo o próprio Johnny, nem a alma sobra. O Valentine tentou escapar pulando entre universos paralelos e trocando de corpo, mas a rotação seguiu ele em todas as dimensões. Caramba. A única forma de cancelar esse efeito é com outra rotação infinita girando no sentido oposto. Só que assim, só o Johnny sabe fazer isso. E a lista de apelação não para por aí. O Tusk Ato 4 até moral, rasgou a barreira moral, dimensional do Love Train é na marra. A mesma imparável. parede que redirecionava todo o dano pro resto do Imbrochável. mundo. E pra piorar, até se o tempo parar, o Ato 4 continua se movendo e agindo, mesmo com o Johnny completamente congelado. E a energia da rotação é tão persistente que mesmo depois da morte do Johnny, o resquício de poder sozinho gerou um stand completamente novo. O Lê foi. Nem morrer desliga a rotação infinita. Caramba. Isso aí eu não sei o que é, não. Força de combate praticamente nula. Velocidade de uma pessoa comum. Não sabe lutar, não pensa, não tem dono. E mesmo assim, o Chariot Hacking é considerado um dos stands mais perigosos de toda a franquia Jojo. Parece brincadeira, né? Mas espera. Esse troço surgiu quando Polnareff, encurralado pelo diabo nos momentos finais do Vento Áureo, perfurou o próprio Silver Chariot com a flecha. O artefato que evolui stands. O resultado foi um stand hacking, uma forma evoluída do Silver Chariot que herdou a última vontade do Polnareff, proteger a flecha a qualquer custo. A partir dali, ele passou a agir sozinho, andando pelas ruas de Caramba, Roma ele não tem como uma sombra com um chapéu de mosqueteiro. E dono. o que esse bicho faz é completamente roubado. No instante em que ele se ativa, todo ser vivo num raio que cobre Roma inteira cai num sono profundo. Enquanto todo mundo tá lá apagado, ele troca as almas dos seres vivos entre si. Humano com animal, policial com criminoso, Que porra e por aí é vai. isso? Se o corpo novo morrer, a alma que tiver dentro morre junto. Só que isso é apenas o prelúdio. A habilidade real do Chariot Hacking é o controle completo sobre as almas de todos os seres vivos do planeta. Com tempo suficiente, ele começa a transformar cada organismo da Terra, humanos, animais, plantas, em criaturas completamente desconhecidas. Uma metamorfose silenciosa e indolor que ia reescrever a biosfera inteira se ninguém tivesse parado ele. E como se isso não bastasse, tentar atacar o Chariot Hacking é pedir pra se machucar. Qualquer um que tentar pegar a flecha é simplesmente atacado pelo próprio stand. O Sex Pistol do Mista pirou e tentou matar o próprio dono. E a regeneração do bicho é instantânea. Cortou o braço dele? Ele reencaixa e continua andando como se nada tivesse acontecido. Um stand sem nenhuma habilidade de combate que ameaçou transformar a humanidade inteira em monstruosidades. Caramba. Isso é o Chariot Hacking. E ainda tem mais na frente. Ainda tem mais. O maluco consegue controlar todas as almas do mundo. Todas as almas do mundo. Consegue botar todo mundo pra dormir. Consegue trocar as almas. Consegue transformar você no que ele quiser. E ainda tem 2 acima dele. Isso é Jojo, pessoal. Isso é Jojo. Isso é Jojo. Absoluto Cinema. Peraí. Absoluto Cinema. Isso é Jojo. Um velho de 89 anos, de terno preto e bengala, caminhando de costas pra todo mundo dentro de um hospital. Esse era o Satoru Akefo, o Esse diretor-chefe eu do não conheço hospital também, da não. Universidade TG. Ninguém sabia quase nada sobre ele, ninguém conseguia chegar perto dele, e todo mundo que tentava acabava no hospital, ou no necrotério. Porque Satoru Akefo não era um médico, ele era um stand, a identidade era roubada. E quem eu já tava por vi trás de esse bicho tudo com era chapeuzinho Toru, aí. o vilão principal de Jojolion, um Rock Human,
uma espécie que se camufla entre os humanos, infiltrado na sociedade há décadas. O stand dele, Wonder of You, funciona como uma lei Wonder da of You, já ouvi natureza, falar. literalmente. A habilidade se chama Calamidade Infinita, e a regra é ridiculamente simples. Se você decidir perseguir o Toru, ir atrás dele, atacar ele, investigar ele, pensar em ir contra ele, tocar em algo que ele tocou, ou até questionar por que ele tá num determinado lugar, o fluxo do universo simplesmente se volta contra você. E se voltar Você fica contra aqui, não há amaldiçoado, tô força de ligado. expressão. Eu lembrei Gotas de agora. chuva perfuram seu corpo como tiros de fuzil. Uma folha Ah. caindo no vento decepa os seus dedos. Um painel de avião a 10 km de altitude O se maluco, basicamente, esse stand aí tem o poder da maldição de premonição, o filme. Basicamente, isso é o quê? Pelo que eu entendi aí, né? E eu já lembro de ter visto algumas coisas. Quando acontece isso e ativa o stand, ele tem o Mugen do Satoru Gojo. É, pô. Tipo, você vai perseguir ele e ele ativa o stand, basicamente ele vai amaldiçoar você e tudo no universo vai tentar te matar. Uma folha de papel, sei lá, um cachorro, a chuva, tudo aí. Você mostrou aí, né, que a chuva tava caindo como se fosse tiro. Uma folha de papel pode decepar seu braço, pode decepar você. É pique o filme mesmo de premonição, né? Tudo vai tentar matar você, tudo vai estar contra você. Os caras estão no teto, meu. Os caras estão no teto. Tá todo mundo contra mim. É isso, pô. volta e vem voando direto na sua direção. Os seus Os caras próprios querem roubar golpes minha maquita. ricocheteiam de volta em você. Quanto mais você insiste em Conspiração. perseguir, pior vai ficando. E se olhar na cara dele, a morte é praticamente garantida. Mas a parte mais insana nem é essa. Quando o Toru morreu, o Wonder of You continuou ativo. Porque ele não é um stand comum. Ele é a própria calamidade ganhando forma. Aí, Uma ó. energia que existe como um fenômeno do mundo. Enquanto a ideia de Maluco, é a perseguição calamidade. existir, ele continua. O bicho tentou se recompor e atacar mesmo depois do dono virar pó. E sabe o que foi necessário para finalmente destruir esse negócio? Uma habilidade que literalmente não existe nesse mundo. O Go Exato. Beyond, uma bolha invisível que transcende a lógica e por isso ignora o fluxo da calamidade. Fora isso, nada na obra encostou no Wonder of You. E antes Mas de quem tem revelar o primeiro? primeiro colocado, vale destacar algumas menções honrosas de personagens que poderiam tranquilamente entrar nesse ranking. Vanilla Ice, servo fanático do Dio, cujo stand, chamado Cream, engole a si mesmo e se transforma numa esfera de vazio invisível. Tudo que ela toca é desintegrado e mandado para uma dimensão de O Power escuridão. Skillet de Gyro tudo Zeppelin, mestre do spin, imoral. cuja rotação infinita gera energia capaz de atravessar dimensões e envelhecer alvos instantaneamente. Yoshikage Kira, o serial killer de Morio, Kira. cujo stand, o Killer Queen, transforma qualquer coisa em bomba. Mas o verdadeiro terror é o Bites the Dust, que rebobina o tempo e torna a morte dos alvos um destino inevitável. O Weather Report. Controlar o clima já seria perigoso por si só, mas a forma completa do poder, o Heavy Weather, é outro nível. Gera arco-íris com uma mensagem subliminar, que transforma qualquer ser vivo que olhar para eles em caracol, com Porra, potencial de destruir caracol. a camada de ozônio. Josuke Higashikata, fusão de dois homens cujo stand, o Soft Wet, rouba propriedades de qualquer coisa. Mas a evolução final, o Go Beyond, é uma bolha que não existe nesse mundo. E por isso, destrói o que tocar, ignorando toda a lei da Que esse realidade. anime quebra a física não tá escrito. Ah, o Di, pronto, aí, um personagem que eu conheço. O Diogo Giovanna tá em primeiro, é ele, que eu tava tentando lembrar o nome. Eu não lembro exatamente o poder dele, mas eu sei que esse maluco é a apelação em pessoa. Mas pior que não, Rodrigo. Esse anime quebra a física. O que esse anime quebra a física não tá escrito. É. Tem um cara, um professor de física, eu me esqueci o nome dele. Que ele agora faz muito vídeo sobre anime, já apareceu no Dom Podcast, em várias outras coisas. Eu me esqueci como é que é o nome dele. Tô ruim de nome ultimamente. Mas ele pegou muitas coisas que tem em Jojo e querendo não. Claro que é exagerado. Mas muitas das coisas tem um embasamento físico realmente. E ele provou. O maluco tem papel de falar nisso, que o maluco é um professor formado. Ele é, sei lá, doutorado, essas porra. O maluco é muito. Ele sabe do que ele tá falando. Ele pegou muita coisa de Jojo e mostrou que, mesmo o Araki sendo pirado das ideias, tem um embasamento. O professor Neto tem um embasamento físico, tem comprovação física. Tipo, pode ser, esse poder aqui é exagerado nisso.
Mas se você pegar a origem dele, porque acontece isso e isso, na física, até que dá pra explicar. Então, ao mesmo tempo que Jojo é maluquice, é genial que o maluco consegue encaixar uma explicação física na porra dos poderes desse. É o Professor Ao Neto, longo muito desse foda ranking ele. inteiro, você viu stands que apagam o tempo, que aceleram o universo, que redirecionam o infortúnio e que transcendem a lógica da existência. E nenhum deles chega perto do que vem agora. Giorno Giovanna é o Giorno protagonista Giovanna. de Golden Wind, a quinta parte de Jojo, e filho biológico do Jill, enquanto filho este do usava Jill, o pode corpo crer. roubado do Jonathan Joestar. Um moleque de 15 anos que entrou pra máfia italiana com o sonho de virar chefe da Passione e destruir o tráfico de drogas de dentro pra fora. O stand original dele, o Gold Experience, já era versátil. Injetava vida em qualquer objeto, transformava pedra em animal, criava órgãos do nada para substituir partes do corpo danificadas e gerava criaturas vivas para rastrear inimigos. Mas no confronto final contra o Diávolo, a flecha Golden Requiem, Requiem. o artefato Aí, ó. que evolui stands além do limite, perfurou o Gold Experience. E dele nasceu o Gold Experience Requiem. E presta atenção agora, porque isso aqui é tão absurdo que os próprios materiais oficiais desistiram de medir todos os parâmetros do Gold Experience Requiem. Poder destrutivo, velocidade, alcance, precisão, tudo são classificados como nulo. E não é infinito como o Made in Heaven do Pucci, é nulo mesmo. O guidebook Jojo a Go-Go diz que a habilidade dele é impossível de comparar com qualquer stand existente. Ele não cabe na escala. E o que esse bagulho faz é tão simples quanto devastador. O poder dele é o retorno ao zero. Qualquer ação, qualquer ataque, qualquer habilidade direcionada contra o Giorno é revertida ao estado de antes de ter acontecido. Quando King Crimson apagou o tempo e tentou desferir o golpe fatal, o Gold Experience Requiem simplesmente desfez tudo, dentro do tempo apagado, num espaço onde só o Diávolo deveria existir. Nem o próprio Giorno sabe o alcance total desse poder. Quem decide é o Gold Experience Requiem, que age de forma completamente autônoma. E ainda, quem perde pro Gold Experience Requiem tem um destino pior que a morte. O inimigo entra no ciclo de morte infinita. Morre, volta ao instante antes de Isso eu morrer tô ligado. e morre de novo. Porque tem de uma forma lista- diferente a cada vez. Tem uma Sem lista de personagens que mais sofreram morrendo. Não vou lembrar, mas se eu não me engano, eu pensei que o Subaru ia estar em primeiro. Mas não, o Subaru tá em segundo. E se eu me engano, quem tá em primeiro é esse maluco. Porque ele morreu pro Golden Experience Hacking. E ele tá morrendo até hoje, infinitamente. Ele tá desde quando a luta acabou até infinitamente. Ele tá sempre morrendo. E cada vez de uma forma diferente. Revivendo, morrendo. Então esse aí, parece que quem mais sofreu das mortes dos animes foi ele. saída, O Diávolo. sem fim. O Diávolo tá preso nesse loop até Aí. hoje. Esfaqueado Tá num beco, preso até atropelado, dissecado numa mesa de autópsia, morrendo numa sequência que nunca termina. O Gold Experience Hacking não é o stand mais forte de Jojo porque alguém decidiu isso. É porque não existe régua capaz de medir o que ele faz. Muito top o vídeo, muito bom. Tem Jesus em Jojo! Acima de qualquer stand, acima de qualquer hacking, acima de qualquer habilidade que esse ranking mostrou, existe a origem de tudo isso. O santo é a figura que aparece em Steel Ball Run, e tudo indica que ele é o próprio Jesus Cristo. Estigmas nas mãos, coroa de espinhos, crucificação, ressurreição. Todo personagem que sente a presença dele reage com uma reverência que nenhum outro ser no verso provoca. E é do corpo dele que tudo nasce. O Santo Cadáver, dividido em 9 partes após a morte, é o artefato mais poderoso de todo o universo de Jojo. Cada pedaço concede stands e habilidades a quem toca. O Love Train do Valentine, os Tusks do Johnny, o Ticket to Ride da Lucy. Tudo emana de um único corpo. E esse corpo é único em infinitos universos. Não existe cópia, não existe versão alternativa. Num verso onde o D4C puxa duplicatas de qualquer coisa de dimensões paralelas, o Santo Cadáver é a única coisa que não se repete. Se os fragmentos dele já concedem manipulação dimensional e controle de destino, o que o ser inteiro representava em vida está além de qualquer escala. Não tem tier, não tem classificação, É o não zero. tem comparação. É o santo. Só Jojo mesmo pra ter um ranking onde um padre, um presidente, um paraplégico e Jesus Cristo competem pelo mesmo título. Qual personagem te surpreendeu mais nessa Isso é Jojo. Se alguém perguntar a você o que é Jojo, mostra esse final desse vídeo aqui. santo? Mostra o final desse vídeo se alguém perguntar a você o que é Jojo.
Só Jojo mesmo pra ter um ranking onde um padre, um padre, presidente, um um paraplégico e presidente, Jesus um Cristo paraplégico e competem Jesus pelo mesmo Cristo. título. Qual personagem te surpreendeu mais nessa lista? Manda aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Vou deixar meu like aqui. Muito bom vídeo, muito bom vídeo. Vídeo do canal do Ultranerd sempre são muito bons. Curti o vídeo. A edição é muito boa, a explicação é sempre muito da hora. E ele... O vídeo é muito, sei lá, muito fácil de assistir, interativo, eu curto bastante. Não esperava que essa lista fosse assim. Eu conhecia alguns personagens, alguns eu até lembrava, mas eu não lembrava o quão Jojo era bizarro. Tem bizarro no nome, né? E quão roubado é os personagens. O per scaling de Jojo é imoral. A gente viu aí o último, que tava em primeiro lugar, o Golden Rake. Os caras, os criadores, simplesmente desistiu de tentar mensurar. Não tem como, não é nem infinito, é nulo. Não é nem infinito, é nulo. Não tem como classificar não, essa porra aí não. Tá aí, ó, tá a parte. Se tiver uma lista dos mais fortes, ele tá fora porque não tem como ele botar ele dentro da lista. E fora que os personagens, os poderes é um mais bizarro que o outro, mas é isso que torna Jojo tão incrível, muito foda. O Araki é um gênio. Vídeo muito top, comenta aí se vocês concordam com essa lista, se vocês curtiram o vídeo. Quiser estar patrocinando um react aí no canal, todos os dados vai estar aí na descrição também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!